Olá, tudo bem com você? Sem dúvida, o advento da internet e especificamente do YouTube e outros meios, outras redes sociais que promovem aí a difusão de vídeos, a divulgação de vídeos e conteúdos, foi uma bênção. Tem sido realmente uma ferramenta muito adequada, muito boa para se pregar o evangelho, inclusive, para se disseminar informações, para se contrastar informações. A mídia mainstream, a mídia principal, a grande imprensa, perdeu muito do seu monopólio de informação. E isso é o lado positivo da coisa, mas também há o lado negativo, que infelizmente tem a ver com a disseminação das famosas fake news, a disseminação de desinformação, de meias-verdades, de verdade misturadas com erro e assim por diante. Há vários canais hoje que têm trazido muita especulação, teorias conspiratórias e, infelizmente, algumas delas misturadas com conceitos bíblicos, e chega até a causar muita confusão isso, porque há pessoas que pensam que, por exemplo, criacionistas defenderiam ideias como o terraplanismo. Eu tenho falado bastante aqui no canal sobre esse assunto, porque isso me preocupa sim. Há canais que dizem defender a teoria do design inteligente e o criacionismo, ao mesmo tempo que defendem causas complicadas, como a ideia de não vacinar as crianças, a tese de que o homem não foi à Lua ou de que a Terra seria plana, né? E aí, na cabeça das pessoas que não conhecem muito bem o assunto, fica a confusão. E muitos acham que criacionistas defendem esse tipo de bandeira. Inclusive, recentemente foi divulgada aí uma nota, foi divulgada novamente, porque em 2017 eu já tinha publicado em meu blog uma nota oficial da Sociedade Criacionista Brasileira, deixando bem claro o fato de que há mais de 47 anos, quase 50 anos, a Sociedade Criacionista Brasileira tem ensinado o criacionismo, divulgado a bandeira criacionista e publicado livros, inclusive, que vão totalmente contra essa ideia da Terra plana. Então, a Sociedade Criacionista Brasileira repudia veementemente essa ideia que não tem nenhum apoio científico, muito menos bíblico. Eu acho até curioso que alguns youtubers, como foi o caso de uma youtuber que eu assisti recentemente, eu vi um vídeo dela em que ela diz assim: eu não conheço a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia mais a fundo. E no entanto ela defende coisas como os Nefilins seriam resultado de cruzamento sexual entre anjos caídos e seres humanos, quando a Bíblia não ensina absolutamente nada disso. Eu até postei no meu canal também, vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo para você. Eu gravei e postei um vídeo sobre quem são de fato os Nefilins ou Nefilins, para que não haja confusão também a esse respeito. Mas a confusão maior tem sido, sem dúvida nenhuma, e ela sempre volta porque os vídeos são produzidos aí abundantemente sobre isso, a questão da marca da besta. Apocalipse 13. Muita gente, especialmente entre os evangélicos, né, pentecostais também, defende a ideia de que a marca da besta seria um microchip implantado na mão direita. Só que nos anos 90, quando eu me tornei adventista do sétimo dia e pesquisei bem a fundo a palavra de Deus, levei quase 3 anos estudando detalhadamente a Bíblia antes de tomar minha decisão, eu sabia que na época os evangélicos ensinavam que, porque o chip ainda não existia, essa tecnologia não estava ainda disponível, os evangélicos ensinavam que a marca da besta era o famoso código de barras. Sabe aquelas listrinhas, aqueles fiozinhos, né, que estão ali nos produtos para informar preço, lote e outras informações? Dizia-se na época que a marca da besta, a famosa marca da besta que será aplicada sobre a testa, né, era um carimbo literal que conteria esse código de barras. A tecnologia foi superada, eis que chegou então o tempo do microchip, que será implantado na mão. Curiosamente, ninguém fala do chip na testa, mas a Bíblia fala disso, né? E aí há pessoas pensando que esse chip seria então a marca da besta. É uma pena que isso aconteça, porque isso advém de uma leitura superficial e descontextualizada da Bíblia. Quando você estuda Daniel, especialmente capítulos 7, 8, 9, e depois estuda Apocalipse 12, 13, 14, de preferência estudar os 2 livros, né, detalhadamente, você percebe que há uma linha lógica de raciocínio, há uma complementaridade entre os 2 livros, Daniel e Apocalipse, e quando você compreende a harmonia entre os capítulos, você realmente está blindado, vacinado contra essas interpretações mirabolantes. Me lembro, por exemplo, quando houve o atentado lá do 11 de setembro, né, quando as 2 torres gêmeas do World Trade Center foram derrubadas naquele ataque terrorista, houve pessoas já apressadas, afoitas, dizendo que
aquela profecia de Daniel capítulo 7, em que aparece ali, 8, em que aparece ali o cordeiro, o carneiro com 2 chifres, seriam então as 2 torres. Veja que coisa absurda, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a profecia de Daniel, essa associação com as torres gêmeas, né? O próprio Daniel, se você ler com atenção ali nos capítulos 7 e 8, ele mesmo, o profeta Daniel, interpreta os símbolos que ele apresenta no capítulo, que lhes foram revelados. O Apocalipse não é diferente. Quando a gente estuda o Apocalipse levando em conta as próprias chaves interpretativas que o livro oferece, Daniel também oferece e outros textos da Bíblia oferecem, a gente entende esse assunto, né? E, como eu disse, fica vacinado contra interpretações mirabolantes que, na verdade, estão apenas servindo aos interesses de Satanás, porque é ele que quer levar as pessoas para uma interpretação falsa, para entender equivocadamente as profecias e não se firmar na verdade. Há outras interpretações problemáticas, como a do arrebatamento secreto, por exemplo, que é muito divulgada entre os evangélicos, né, de que a igreja seria arrebatada antes da volta de Jesus, quando a Bíblia é muito clara em dizer, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o arrebatamento será visível e na volta de Jesus, não antes nem depois. Eu vou deixar também aqui na descrição um texto que eu publiquei em meu blog sobre essa questão do arrebatamento, se ele é secreto ou se ele é visível, tá bom? Mas eu quero ler com você agora aqui o capítulo 13 do Apocalipse. Ele não é tão grande assim, eu acho que a gente pode ler aqui nesse momento, porque melhor do que eu ficar falando é deixar que a palavra de Deus fale, deixar que o escritor inspirado, João, ele fale a nós por meio desse texto. Então eu estou lendo aqui capítulo 13, que começa dizendo o seguinte: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Se você estudou Daniel, você vai perceber que aqui ele faz menção aos animais que aparecem lá no capítulo 7. E deu-lhe o dragão, Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças, da besta, como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Você sabe que blasfêmia é o ato de um ser humano, de uma criatura, tentar assumir prerrogativas que pertencem unicamente a Deus. Portanto, esse poder aqui, porque besta ou animal em profecia representa poder, isso fica muito claro lá em Daniel também, esse poder aqui, um poder humano, tenta usurpar aquilo que pertence a Deus, o poder que pertence a Deus, a autoridade que pertence a Deus. 42 meses equivalem a aquilo que em Daniel aparece como sendo 1260 anos na profecia. Ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, também aparece isso na descrição profética desse tempo. 1260 anos foi o tempo que esse poder, essa besta, teve para perseguir, para... quer ver o que diz o verso 7? Verso 6. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, vai chegar um momento em que conscientemente pessoas vão adorar a besta. As pessoas que não se salvaram, pessoas que não aceitaram o plano de salvação de Deus e a verdadeira adoração que é apresentada aqui na Bíblia. Esses, infelizmente, adorarão o falso sistema de culto. Você percebe que o tema aqui, quando você começa a ler o capítulo 12, em que aparece aqui a verdadeira igreja simbolizada por uma mulher, guerreando contra um dragão, o dragão tentando destruir a igreja, você percebe que o tema já é voltado para a adoração. No capítulo 13 isso se torna ainda mais claro, porque aqui fala de adoração falsa versus adoração verdadeira. Então, as pessoas que não aceitarem a verdade, que conscientemente rejeitarem a palavra de Deus e o plano de salvação em Cristo, elas se prostrarão, aceitarão a falsa adoração desse poder, a besta, que persegue o povo de Deus, que distorce a palavra de Deus e assim por diante.
Diz mais aí no capítulo 13, verso 9 agora: se alguém tem ouvidos, ouça, se alguém leva para cativeiro, a cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Veja que interessante, né? Essa besta que é dito que ela perseguiu, que ela matou, que ela prendeu, mas ela vai ser presa, ela vai sofrer um golpe mortal. Aqui diz que ela sofreu uma ferida mortal, mas diz também que ela foi curada, a ferida foi curada e toda a terra se maravilhou. Não são só os adventistas que interpretam esse texto como tendo se cumprido com a prisão do Papa Pio VI, quando ele então foi levado cativo. Os bispos se afastaram das suas funções voluntariamente com o Papa, e parecia realmente que a Igreja Romana tinha sofrido um golpe mortal e não mais se levantaria. Mas essa ferida começou a ser curada a partir do momento em que o papado recebe de volta, no tempo de Mussolini, os poderes temporais, as terras que hoje compreendem o Vaticano, e não precisamos nem falar muito sobre isso, porque de fato essa ferida foi sendo curada com o tempo, e o prestígio e a autoridade dos papas vem sendo cada vez maiores, né? Depois o capítulo ele narra aqui, ele descreve a segunda besta. Veja que interessante. Verso 11: vi outra besta. É bom que se diga aqui o seguinte antes, né? Que a primeira besta ela emerge do mar. Apocalipse 17,15 diz que mar em profecia representa povos, multidões, nações e línguas. E de fato a Igreja Romana nasce na Europa, que era o continente mais populoso na época, né? E ali então está localizada a sede desse poder, descrito como um animal ou besta, que lá em Daniel é a ponta pequena, ou o chifre pequeno que cresce, torna-se poderoso, muda os tempos e a lei, persegue o povo de Deus também, pelo mesmo tempo que aqui é entendido como 1260 anos. Veja que interessante, se a besta do mar, ela está ali, ela surge ali no local povoado, a segunda besta surge da terra, oposto ao mar, um local despovoado, né? A segunda besta, havia ainda uma outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais e maravilhas, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz com que seja dada certa marca, e aqui então está o ponto controverso, né? Certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E o verso 18 termina dizendo que aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então você percebe que o texto diz realmente que haveria uma perseguição. Os que adoram a Deus e são fiéis aos seus mandamentos, eles serão privados da liberdade que têm, não poderão mais comprar nem vender e receberão essa marca. Note que a Bíblia é muito clara ao dizer, e isso aparece depois aqui no capítulo 14, né, que os servos de Deus receberão sim também um selo na fronte. A fronte é sinal de adoração, é sinal de consciência, de intelectualidade, de uma aceitação consciente. A mão, que receberá também a marca da besta, veja que os salvos não receberão na mão a marca de Deus, o selo de Deus, receberão na testa apenas. Mas os adoradores da besta, Apocalipse 14 fala disso, eles recebem essa marca da besta na testa ou na mão. Testa, já falamos, simboliza ali a intelectualidade, a aceitação consciente. A mão seria então um símbolo de conveniência por causa do trabalho, por causa de uma faculdade ou porque você não quer perder privilégios. Então, aqui, repito, nós estamos analisando 2 tipos de adoração. A adoração a Deus ou a adoração ao sistema falso que rivaliza com Deus. Apocalipse 14, eu acho que vale a pena a gente também ler o comecinho aqui do capítulo, pelo menos, para você ver que o tema continua sendo a adoração. Diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião,
e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, ou seja, com doutrinas espúrias de igrejas que ensinam a falsidade. São castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Portanto, seguem o Cordeiro, adoram unicamente o Cordeiro, Jesus Cristo. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. E aí em seguida vem aqui nos versos 6, 7, 8, 9, a descrição da mensagem que tem que ser proclamada pelo povo de Deus nesses últimos dias. Versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, nunca muda, ele é imutável, eterno, para pregar aos que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E agora veja só o que o texto diz: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa fraseologia podemos encontrar lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, quando é dito que Deus criou o sábado para ser um memorial de sua criação, e ele fez isso, e diz que o homem deve descansar nesse dia, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Olha que interessante, João usa a mesma fraseologia lá de Êxodo 20, no mandamento do sábado, para destacar a mensagem que tem que ser proclamada ao mundo nesses últimos dias. E é dito aqui que a segunda mensagem angélica é a seguinte, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Verso 9. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Você percebe que o assunto é adoração? O povo de Deus recebe uma marca que tem que ver com o sábado. E se você ler Ezequiel 20, verso 20, por exemplo, você vai ver claramente que o sábado é identificado como um sinal, porque ele contém realmente as características de um selo. Ele traz ali o nome daquele que institui o mandamento, a autoridade, né, do universo, ele traz o cargo dessa autoridade, que é o Criador, e traz a jurisdição, céus, terra, mar, tudo que existe, né? Ele é o Criador do universo. Então, o sábado, não que ele seja um mandamento mais importante que qualquer outro, não matar, não roubar, não idolatrar, não mentir, não adulterar, todos esses mandamentos são importantes, e Tiago 2, verso 10, diz que se a gente tropeçar num desses pontos, é como somos culpados de todos, porque não é possível ser 99% fiel e 1% infiel. Nós somos fiéis ou não somos fiéis. E o sábado faz parte dos 10 mandamentos da lei eterna de Deus. Mas Deus coloca nesse mandamento, no quarto, essa identificação dele como um selo. Por quê? Porque ele mostra quem é o Criador. A última mensagem que tem que ser dada, vimos aqui em Apocalipse 14, versos 6 e 7, ela aponta justamente para o juízo e convida as pessoas a adorar o verdadeiro Deus. Que Deus? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O Deus que criou o universo, o Deus que estabeleceu o sábado como memorial dessa criação, um lembrete de que Ele é o Criador. Bem, se o sábado na Bíblia é identificado como sendo o selo de Deus, o sinal de Deus, aliás, eu quero ler para você aqui um trechinho de um artigo muito bom, escrito pelo pastor Vanderlei Dornelles, doutor em teologia. Esse artigo está na revista, no site da Revista Adventista, o contexto bíblico do 666. E ele explica aqui que a palavra grega utilizada aqui no Apocalipse para marca é caragma. Eu tenho aqui a minha Bíblia grega, Novo Testamento grego, e de fato aparece aqui, né? Eu vou mostrar para você aqui, destacado, Apocalipse, no finalzinho do capítulo 13, aparece aqui a palavra caragma, que quer dizer selo, né? Quer dizer essa marca. E ele explica aqui que indica marca ou carimbo feito por gravura, impressão, marcação, em geral para marcar animais e escravos. Enquanto o selo é uma autenticação de algo voluntariamente aceito, a marca é algo imposto como resultado de conformidade ou submissão. Assim, no contexto de Apocalipse 13 e 14,
Os selados são aqueles que assumem sua origem como imagem de Deus, porque entram em seu descanso e assim fazendo o adoram como Criador. Apocalipse 14, verso 7. Os marcados são aqueles que não assumem nem cultivam sua semelhança com Deus e assim fazendo não o reconhecem nem o adoram como Criador. Eu vou deixar aqui na descrição também um artigo muito bom escrito pelo meu amigo Leandro Quadros, da TV Novo Tempo, desvendando o sinal da besta. Já vou anunciar aqui para não esquecer. Ele comenta aqui Apocalipse 13 detalhadamente, coloca aqui 3 vídeos linkados também, vale a pena você ver esse conteúdo aí. Mas, resumindo tudo que a gente viu até agora, o sábado é um sinal de identificação daqueles que adoram a Deus como o Criador do universo, é a marca do criacionista. Qual seria então a marca da besta? A marca da besta tem que ser um sinal que se opõe ao sábado. Assim como o anticristo é aquele que quer ser como Cristo, mas se opõe ao Cristo, o antisselo de Deus, né? O antisselo, aquele que se opõe a Deus, tem que ser uma coisa parecida, mas diferente. Qual é a única coisa que, sendo um dia da semana, se opõe ao santo sábado e apresenta a característica do poder que está por trás dela? Eu vou ler para você agora aqui um trecho do Catecismo Romano, versão fiel da edição autêntica de 1566, Frei Leopoldo Pires Martins, 1951. Está aqui a capa, e na página 440, que está aqui, grifada, eu leio para você o seguinte. A escolha do domingo. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo, universo, assim também nossa vida foi retirada das trevas para a luz, em virtude da ressurreição de nosso Salvador, realizada naquele mesmo dia, o que nos franqueou os umbrais da vida eterna. Por isso, quiseram os apóstolos fosse ele chamado domingo. Ou seja, os catecismos romanos admitem que a mudança para o domingo, no contexto católico, foi feita unicamente com base na autoridade, na pretensa autoridade papal e da Igreja, de alterar as Escrituras. Pelo menos são honestos em admitir que guardam um mandamento que foi trocado, substituído por seres humanos. Agora, em posição mais complicada ficam os evangélicos, que guardam o domingo também e tentam biblicamente justificar essa observância, sendo que não há justificativa bíblica para se guardar outro dia que não seja o sábado. Eu desafio você a fazer a demonstrar isso biblicamente, de Gênesis a Apocalipse, encontrar um texto que diga agora guarde o domingo porque esse é o novo dia de guarda. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico em cerca de 1 hora toda essa história do sábado, do Gênesis ao Apocalipse, né, de eternidade a eternidade. E eu vou deixar o link aqui na descrição também para você assistir quando tiver um tempinho. E eu não tenho tempo agora de explicar detalhadamente essa questão, né, da guarda do sábado na Bíblia. Bem, o domingo realmente representa essa pretensa autoridade humana de mudar a lei, e inclusive se você ler Daniel 7:25, falando da ponta pequena que corresponde à besta de Apocalipse 13, a besta que emerge da água, é dito lá que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei, mudar a lei de Deus. Qual foi o poder que fez isso na história? O romanismo. Sabemos disso, está documentado. Qualquer pessoa pode investigar isso, né? Não há autorização bíblica para a mudança do dia de repouso. Portanto, resumindo tudo mesmo, o sábado é o selo de Deus porque representa a verdadeira adoração. Aqueles que adoram a Deus como o Criador do universo, aqueles que reconhecem Deus como o Criador da vida nesse planeta, tendo sido feita em 6 dias literais de 24 horas e guardam semanalmente o sábado de pôr do sol a pôr do sol porque reconhecem a Deus como o Criador. E o domingo, o dia que se opõe ao sábado, porque foi trocado, transferido, mudado por uma autoridade humana que ousou proferir blasfêmias, como diz Apocalipse 13, e essa é uma blasfêmia porque, ao mudar a Bíblia, está assumindo uma prerrogativa que é divina, nem Deus muda. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5 que é mais fácil passar os céus e a terra do que mudar um tio da lei, um jota da lei. Ele não veio mudar a lei, ele veio para, na verdade, ensinar como se deve guardar corretamente os 10 mandamentos de Deus. E Apocalipse 14:12 diz que o povo de Deus nos últimos dias é identificado como sendo aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A justificação pela fé, a crença na graça de Deus como um meio de salvação e a obediência que decorre da salvação, porque nós somos salvos pela graça, mas somos salvos para obedecer, para ser fiéis. Não somos obedientes para nos salvar, é o contrário.
Nós obedecemos por amor. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E por amor a Cristo e a Deus, nós obedecemos, procuramos ser fiéis aos mandamentos de Deus. E essa obediência, ela identifica o povo de Deus. Mateus 25 diz que naquele dia, no último dia, alguns dirão para Jesus, mas nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome e fizemos milagres em teu nome. Jesus vai dizer o que para eles? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado, e pecado é transgressão da lei, é quebrar a vontade de Deus conscientemente. Portanto, haverá pessoas que acharão que estavam fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estavam sendo rebeldes à vontade de Deus. O selo de Deus é a obediência, é a fidelidade. O sábado expressa muito bem isso. A marca da besta é o domingo. Por que não pode ser um chip? Porque não tem nada a ver com a profecia. Quer dizer que basta eu ter ou não ter um chip e isso me garante a salvação ou a perdição? Quer dizer que se eu for infiel aos mandamentos de Deus, mas eu não tiver o chip, eu estou salvo? Veja como isso é muito superficial. Veja como o diabo tenta desviar a atenção das pessoas para a verdadeira adoração. A marca de Deus representa a adoração ao verdadeiro Deus. A marca da besta representa a adoração consciente a um sistema que se opõe a Deus e aos mandamentos de Deus. É algo muito mais profundo. E é incorreto dizer que hoje há pessoas que estão já seladas com a marca da besta, porque não é assim. Haverá uma agitação em torno desse assunto. As pessoas poderão entender muito bem e só poderão tomar sua decisão quando compreenderem bem esse assunto. Você está assistindo esse vídeo, está tendo a chance de está recebendo um convite para ir à Bíblia e investigar por si mesmo. E assim vai ser com o tempo. Mais pessoas vão ser convidadas a conhecer a palavra de Deus, a investigar a verdade que está na palavra de Deus, para tomar sua decisão. Neste momento, aliás, o Apocalipse fala muito bem, claramente sobre isso, né? Que há povo de Deus espalhado por todas as religiões, mesmo lá na chamada Babilônia. Há povo de Deus que precisa ouvir a sua voz. Há ovelhas de Cristo que estão espalhadas por todo o mundo, e aí é dito, Jesus mesmo disse, né, que elas ouvirão a sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Que nós possamos realmente orar a Deus para ser fiéis aos seus mandamentos, que nós possamos amar as pessoas, adverti-las com carinho. Espero que você não entenda esse vídeo como sendo uma acusação. Não se trata disso, eu não me sinto melhor do que ninguém, eu quero apenas servir ao meu Deus, eu sou consciente das minhas falhas, minhas limitações, e eu preciso desesperadamente do Salvador Jesus Cristo. Eu só espero que você não se baseie somente nesses videozinhos de internet que fazem especulações vazias, que desviam a atenção para coisas que não são verdadeiras, mas que você ore a Deus, vá à sua Bíblia e estude por si mesmo aquilo que está ali revelado, porque Deus quer te revelar muitas coisas importantes a fim de que você se prepare para o grande evento que é a volta de Jesus. Um grande abraço para você e que Deus o abençoe grandemente nessa aventura de conhecer aprofundadamente a palavra de Deus, a verdade revelada.